Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para trazermos aqui o nosso curso, né? Estamos aqui mais uma vez para podermos trazer mais uma aula para você. Como sempre falo, o objetivo sempre é a prioridade, fazer com que você conheça a palavra de Deus, né? Que você se amadureça, que você cresça e seja aquilo que Deus quer que você seja aquilo que Deus quer que você entenda, né? Como fazer a vontade de Deus. Bom, o nosso curso, né, que estamos aqui na mente. Mas antes de falar sobre o curso, deixa eu falar para você que nós estamos no Instituto Didascalos, né, um instituto que nós criamos unicamente para podermos colocar cursos, né? Nós temos aí alguns cursos para colocar. Nós estamos começando com um curso que estamos em sequência e depois estaremos trazendo outros cursos até Jesus voltar. Nós estaremos colocando cursos aqui no nosso canal, ok? É muito curso, moço. O que não falta é curso. É muito curso mesmo, você tem ideia. E tudo ligado ao discipulado, tudo ligado ao crescimento espiritual. Também não se esqueça de inscrever no nosso canal, né? A sua inscrição é muito importante. E quando inscrever, sinalize o sininho para que você venha ser sempre notificado quando nós colocarmos aqui os nossos vídeos e nossos cursos aqui no canal, né? Além disso, você pode fazer o curso junto conosco, começando do primeiro curso até os demais cursos, ok? Também deixe o seu, aquele bonitinho like aí, porque também é muito importante que o like, ele faz com que a gente trabalhe, que o nosso trabalho seja valorizado, né? E você que quer valorizar nosso trabalho aí, não deixe de deixar o seu ok. Também, sempre falo que estamos abertos aí, você quiser nos convidar para poder pregar na sua igreja, de também passar esses cursos, ou trazer alguns cursos, ou trazer algum estudo na sua igreja, é só você mandar o seu comentário e deixar o seu contato, que estaremos imediatamente entrando em contato com você, tá ok? Vamos lá, estamos aqui no nosso curso, o curso Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, Experiências com Deus. Esse curso, ele contém 12 unidades, e hoje nós estamos partindo para a nossa 9ª unidade. Olha só, unidade número 9, também podemos chamar de 8, Conhecendo Deus pela Obediência. Deixa eu, antes de tudo, colocar na tela para você aqui o nosso diagrama, diagrama que fala sobre as 7 realidades. Você está vendo aí? As 7 realidades. Então, nós já falamos aqui sobre o número 2, relacionamento, número 3, convite, número 4, Deus fala, também falamos sobre o número 5, crise na fé, e no vídeo anterior nós falamos sobre os ajustes. Agora vamos caminhar para a obediência, e nessa obediência a gente vai obter experiências com Deus, tá ok? Para de novo aqui. Estamos entendidos? Então vamos lá. Antes de tudo, né, eu quero sempre deixar aqui para você a nossa querida introdução. Então você nunca esqueça disso. Preste atenção nas introduções, porque elas são muito importantes. Vamos lá. Quando éramos ainda uma igreja pequena, com uma frequência de cerca de 45 pessoas na escola dominical, tínhamos 3 missões com as quais precisávamos prover liderança, com o devido sustento. Pediram-nos que sustentássemos uma missão em Winnipeg, Manitoba. Ficava a uns 850 quilômetros de Saxton. Alguém teria de fazer uma viagem de 1.700 quilômetros de ida e volta, dirigindo o seu carro, a fim de lhe dar assistência pastoral. À primeira vista, isso era uma missão impossível para o nosso pequeno grupo. Compartilhei com a congregação a fidelidade daquele grupo que estava se reunindo já por mais de 2 anos. Eles queriam organizar uma igreja ali,
e éramos a igreja mais próxima com capacidade de sustentar esse trabalho. Precisávamos determinar se era boa, se a obra de Deus era e se Ele estava revelando a sua obra a nós. Era isso um convite a nós para juntarmos a Ele no que estava fazendo? A igreja concordou que era obra de Deus. Sabíamos que tínhamos de obedecer a Ele. Resolvemos sustentar a nova missão. Então, pedimos a Deus que nos mostrasse como fazer esse trabalho e para nos dar forças e recursos para fazê-lo. Fui em Winnipeg de carro várias vezes para pregar e ministrar ao povo. Deus providenciou um pastor com salário para aquela missão e mais cedo do que para as outras missões. No entanto, a história de nossa obediência não terminou aí. A Igreja Batista da Amizade se tornou a igreja mãe de 9 outras missões que deram início a uma associação de igreja. Quando o nosso filho mais velho, Richard, terminou o seminário, essa igreja de Winnipeg, o convidou para ser seu pastor. Foi seu primeiro pastorado. Nosso segundo filho, Tom, foi convidado a trabalhar lá também com música, educação religiosa e os jovens. Quando aconteceu aquele ato de obediência diante de um desafio que nos parecia impossível e não podia imaginar que havia ali um potencial tão grande de bênção para a minha própria família. Está aqui essa história magnífica, né? O título não falei, mas obediência garantiu uma bênção futura. É muito importante isso para a gente, né? Fazer missão. Eu particularmente amo fazer esse tipo de trabalho, amo fazer missão e quando eu leio histórias assim, fico mais estimulado, mais animado para poder me preparar para esse ato tão sublime que a Bíblia nos dá e que Deus nos outorgou. Vamos lá? O texto hoje, para nós decorarmos, está em em João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 23. Vamos lá, abra a tua Bíblia aí, João 14, versículo 23. Queria que você abrisse sua Bíblia. Eu vou botar um marcador aqui, isso. Abriram? Então vamos lá. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E veremos para ele e faremos nele morada. Então, amar não é somente palavras. Dizer que ama a Deus é guardar a sua palavra. É viver para Ele, é fazer o que Ele quer que nós façamos, tá bom? Vamos lá, vamos virar nossas páginas. Lembrando que nós estamos na página 155, 157. Você que não tem apostila, né? Você pode pedir a sua apostila, né? Você dá uma pausa no vídeo agora, pede a sua apostila, estarei enviando para você. Envia o WhatsApp, né? Tá aí, vou colocar até de imediato aí o meu contato para você pedir a apostila. Então, amém? Então tá ok então. Vamos lá. É a página 155 e agora vamos para a página 158, que é o dia 1. O dia 1 é a obediência, parte 1. Vamos lá fazer a nossa leiturinha abençoada aqui. Deus tem trabalhado constantemente em nosso mundo. Exatamente agora, Ele está trabalhando onde você está. Deus tomará sempre a iniciativa de vir até você para lhe revelar o que está fazendo ou o que está para fazer. Essa revelação é seu convite para nos unirmos a Ele. Para nos unirmos a Ele, precisamos fazer sérios ajustes em nossa vida. Só assim Deus poderá realizar sua vontade por meio de nós. Quando você sabe o que Deus disse, o que está para fazer, e também já fez os ajustes necessários em sua vida, ainda falta fazer uma coisa em resposta a Ele. Vamos lá. Dentro do quadradinho aí da apostila, diz assim, ó, para experimentar Deus agindo em você e por meio de você, é preciso obedecer. Quando você obedece, Ele faz a sua obra por meio de você
e você virá a conhecê-lo por experiência. Lembra do diagrama lá das 7 realidades? Depois você vai lá, obedece e automaticamente você começa a experimentar Deus. Não existe experiência sem obediência. Não existe obediência sem conhecimento. Não existe conhecimento sem amar a palavra de Deus. Porque conhecer sem amor é apenas um conhecer qualquer. Um conhecimento que não vai ter profundidade, que não vai ter fundamento, alicerce para poder sustentar diante de Deus. Queridos, a coisa não é fácil. Fazer a obra de Deus não é fácil. Eu já levantei 2 ministérios, 2 igrejas, né, e diante da segunda igreja que nós levantamos, ali saiu vários ministérios dali. Então eu vejo que não é uma coisa simples, né? Tudo tem o seu preço, e se você não amar a palavra de Deus, e se você não amar ela, você não vai entrar nessa de obedecer, ok? Vamos lá, ainda na página 158, temos aqui. Essa unidade de estudo focaliza a última das 7 realidades. Você passa a conhecer Deus pela experiência à medida que você obedece a Ele e realiza a sua obra, e ele realiza a sua obra por meio de você. Então é essa coisa aí. Deixa eu colocar aqui uma nota, aqui em particular, que eu coloquei aqui do lado. Diz, olha, você se relaciona com Ele, depois aceita seu convite, ouve falar com você, e aí você decide o que fazer, sabendo que tem que fazer os ajustes a Ele e obedecê-lo. Então tá aí, tá essa nota maravilhosa. Agora a pergunta é, antes de falar a pergunta, já falamos sobre isso aqui já. A pergunta é, você obedece a Deus? Você tem certeza que tudo que você está fazendo é obediência a Deus? Hoje eu quero que você entenda essa mensagem. Que você pare para ouvir esse estudo. Que muitas coisas vão mudar na sua vida. Vamos lá, na unidade 4, no dia 2, na página 68 a 71, você estudou a relação que existe entre o amor e a obediência. Vimos que a obediência é uma manifestação externa do seu amor a Deus. O título da revisão, e aqui algumas declarações desse estudo. Vamos lá, primeiramente eles, olha. Obediência é a manifestação do seu amor. Do seu amor a Deus. A recompensa da obediência e do amor a Deus é quem Ele se revela a você. Você tem problemas para obedecer a Deus? Na verdade, você tem problema com o seu amor com Deus. Deus é amor, sua vontade é sempre o melhor. Ele sabe todas as coisas. Sua orientação sempre é correta. Deus é todo-poderoso, Ele pode capacitá-lo a fazer a sua vontade. Se você ama a Deus, irá obedecer. Já estamos na página 159. Ok, tá vendo aí, querido? Obediência é tudo. Se for observar todos os homens da Bíblia, você vai ver que eles todos tiveram que obedecer. E essa obediência, na verdade, ela teve que levar um ajuste. Esse ajuste que às vezes faz com que as pessoas desistem de dar sequência ao chamado de Deus. Ok? Temos aqui uma passagem bíblica. Tá aqui, vamos ler aqui na própria apostila. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e meu irmão, irmã e mãe. Então Jesus, essa história que a mãe, os irmãos e as irmãs de Jesus estavam lá fora. Ele disse, não, eu não vou parar aqui, que eu estou fazendo, que é fazer a vontade do meu Pai, que é fazer a vontade que a qual é obedecer a ordem que eu vim fazer aqui, o propósito que eu vim fazer aqui para atender papai, atender mamãe e os irmãos. Eles que entram e participam junto. É mais ou menos isso, ou quase isso que ele estava comentando. Então, ele virou e disse, olha, bem claro, aqui, está vendo aqui? Quem faz a vontade de meu Pai, esses são o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, acabou com a história.
Temos outra passagem, que a qual diz Tiago, isso aqui está em Mateus 12:50, que você está vendo aí na sua apostila, e também temos aí Tiago 2:20, que diz: mas queres saber, o homem vão, que a fé sem obra, ela é estéril. É claro que a obediência, para obedecer a Deus, vai requerer de você uma fé inabalável, uma fé, a fé mesmo, né? Tá ok? Vamos lá. Momento de verdade. Em muitos sentidos, a obediência é o seu momento de verdade. O que você faz? Vamos lá. Revela o que você crê a respeito de Deus. Determina se você vai ou não experimentar o poder de Deus agindo em sua vida, ou por meio dela. Determina se você vai conhecê-lo mais intimamente. Então, a obediência vai te levar a esses pontos aqui. Eu quero ler aqui 1 João, né? 1 João, e você vai abrir a tua Bíblia também junto comigo aí, na primeira carta a João, no capítulo 2. Esse aqui eu gosto muito, eu queria que você atentasse para essa passagem. Capítulo de João, capítulo 2, vamos ler do versículo 3 até o versículo 6, que diz assim, escute somente aqui. Você também abra a tua Bíblia e junto comigo vamos lê-la. Versículo 3. É nisso que sabemos que é nisso também que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a mentira não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Você já ouviu isso já, né? Aquele que diz que está com ele, também deve andar como ele andou. Se eu fosse perguntar agora para você, você está com Deus mesmo? Está com Deus? Aí você talvez responderia que sim. Então se você quer responder que sim, agora tem que procurar andar como Jesus andou. Nós lemos lá em 1 Pedro 2:21, que eu já mencionei aqui no nosso curso já essa passagem, que é para nós seguirmos as suas pisadas. Ele deixou um grande exemplo para seguirmos sua pisada. Então, quando você chega a um momento de verdade, você tem que escolher entre obedecer a Deus e não obedecer. Isso jamais irá obedecer, se você jamais irá obedecer se não crer e nem confia nele. Então, se você não crê e não confia nele, então fica complicado, tá bom? Vamos para a página 160, diz assim: cada nova ordem de Jesus, você vai requerer um novo conhecimento, uma nova compreensão a respeito dele. O Espírito Santo irá lhe ensinar sobre Jesus de forma que você possa confiar nele e obedecer a ele. E aí você vai experimentá-lo de novas maneiras. Assim que crescemos nele, como diz João 2, capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 3 a 6, quando você passa a conhecer Jesus, também vai obedecer-lhe. Se você não obedece a Deus, isso é um sinal que você não conhece Deus. Temos uma passagem também bíblica também, interessante, para que você possa meditar. Aí eu quero falar agora com aqueles que se julgam conhecer Deus. Agora o negócio vai ficar quente. Essa passagem, ela continua falando conosco de forma profunda. Mateus, abra aí Mateus, capítulo 7, vamos ler do versículo 21 até o versículo 23, inclusive está aí, recitado na nossa apostila, mas a gente vai ler aqui na nossa Bíblia. Abra a tua Bíblia aí, aprenda a abrir a Bíblia, não fique focado só nos versículos que estão aqui no livro não, tá bom? Abra a tua Bíblia e para que você possa ter esse contato, essa intimidade com esse livro santo. Vamos lá? Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, esse está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pessoal, perder tempo dentro da igreja, perder tempo dizer que estamos agradando a Deus, obedecendo a Deus, é lamentável, mas vai acontecer isso. Muitas pessoas vão dizer: Senhor, mas eu estava lá na tua igreja, não, mas eu não te conheço, eu nunca vi você. Então é ponto a gente poder entender essas partes, muito importante na nossa vida, tá ok? Aqui nós temos a seguir a importância da obediência. Se você sabe que Deus o ama, não deveria jamais questionar a orientação dele. Você crê que Deus te ama? Então, para que questionar o que ele te ordenou? Por que questionar o que ele te falou? O que ele está dizendo para você? Inclusive agora, nesse momento de aula, nessa sala de aula que estamos, né? Você está aí do outro lado, eu estou aqui no meu lindo escritório, que nós montamos para isso, para poder, né? Esse escritório tem duas finalidades. Primeiro, eu estudar, tem um momento meu para estudar, e outro, poder gravar as nossas aulas para você aqui. Então, não questione. Nós temos aqui algumas passagens que eu queria que você respondesse elas, tá bem? Tá bom? Temos aqui 1, 2, 3, 4 passagens e tem as suas respostas que você vai responder, tá bom? Vamos para a página 161. A desobediência é coisa séria. 161, página. A rebelião contra Deus é oposto à obediência. A desobediência é uma séria rejeição da vontade de Deus. Então, rebelião. O que é rebelião? É simples, é desobediência. Então, toda vez que nós desobedecemos a Deus, toda vez que nós saímos do propósito dele, estamos em rebelião com Deus. Nós temos aqui algumas passagens, como por exemplo, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 a 68, que fala sobre a desobediência. E temos os capítulos 30 e 32, que fala sobre os resultados, né? Para saber os resultados da desobediência. Aqui, no capítulo 28, nós encontramos alguns resultados. E para saber mais sobre o resultado, temos capítulo 30 e capítulo 32 de Deuteronômio. Você pode ler isso calmamente. Vamos para o dia 2? O dia 2 é obediência, parte 2. Obediência significa alegria e comunhão contínua com Deus. Então, escolher não obedecer, como nós lemos aqui, é rebelião. E essa rebelião, que é desobediência, vai nos trazer algumas consequências. Vamos lá, página 162. O que é obediência? Vamos lá. Isso aqui é interessante. Muitas pessoas hoje estão concentradas em si mesmas, que querem fazer que a sua cabeça manda. Elas não param para considerar que a obediência pode significar em sua vida. Jesus contou uma parábola sobre obediência. Então vamos lá, pode ler na sua própria apostila, tá bom? Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, chegando ao primeiro filho, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? E ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Chegando-se, então, ao segundo filho, falou de igual modo, e respondeu-lhe diz este: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Agora vamos lá, interação agora, hein? Qual filho fez a vontade de seu pai? O primeiro ou o segundo filho? Então, se você está respondendo aí, então
faz um comentário agora e sinalize esse aí que você respondeu. Agora, outra pergunta. O que significa obediência? Vamos assinar. Dizer o que fará o que lhe manda ou fazer o que lhe manda. Então é 1 ou 2. Também manda seu comentário também para poder nos dar essa resposta aí. Tá ok? Vamos para a página 163. Obediência. Obedeça ao que você já sabe que é a vontade de Deus. Algumas pessoas querem que Deus lhe dê algo para fazer. Fazem até um voto de que farão tudo o que Ele mandar. Mas quando Deus observa a vida deles, vê que não estão fazendo o que lhes mandou fazer. Então, o que tem que ter feito? A obediência, ela não precisa Deus dar uma tarefa para você. Faz o que você está fazendo, né? Obedece a Deus no que está agora no momento para a sua vida. O que você está fazendo em favor do reino dele? Então faça, que seja a mínima coisa, ou seja uma coisa até a ótica humana insignificante, sem assim, a vista humana sem valor, mas faça. Porque é assim que começam as coisas, amados, né? Aqui nós temos aqui, ó, Deus lhe deu os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, na verdade, eles não foram dados apenas para poder seguir um ou o outro. Foi para seguir os 10. Os 10. Nós temos até um projeto aí de trazermos uma mensagem com o título As 10 formas de Deus se relacionar com você. Então, as 10 formas de Deus se relacionar com você. A gente vai utilizar os 10 mandamentos, falar um por um. São 10 mensagens. São 10 mensagens que a gente vai ainda pensar em como vamos fazer elas. Mas essas mensagens vieram, elas vão para o canal Ministério UPA e não nesse canal, né? E nós temos aí para formar o terceiro canal, que vai ser um canal que vai ser, quando nós começamos a pregar nas igrejas, a gente vai gravar dentro das igrejas e vai trazer para esse outro canal, tá ok? Mas tudo faz parte da mensagem de Deus, cada um tem o seu objetivo. O Ministério UPA, ele é um trabalho, a gente vai gravar nas casas, oração nas casas, uma mensagem aleatória que trazemos, né, não sistemática, e agora mensagens, estudo aqui no Didascalo, trabalhos missionários lá no Ministério UPA e pregações nas igrejas no outro canal, que é o Wagner Dias da Silva, que ainda nós não acionamos ele. Mas você pode ser o primeiro na sua igreja, né? Quem sabe aí pregar na sua igreja, vamos gravar uma mensagem na sua igreja, trazer nosso equipamento que a gente temos aqui, para trazer um áudio melhor, e enfim, e poder pregar na sua igreja, tá ok? Isso vai ser um prazer. Vamos lá. Vamos agora falar sobre algo muito importante, aqui na página 162, 163, que é falar sobre a segunda chance. Nós temos aqui, né, o exemplo do próprio Jonas, né, que teve essa segunda chance, né? A primeira dela, nós lemos lá no capítulo 1, está até registrado aqui, está escrito aqui, capítulo 1, versículo 1 a 17, que Jonas foi ordenado por Deus para ir para Nínive, mas ele, de uma forma preconceituosa, ele não quer pregar para os nínives. Para ele, achava que os nínives tinham que morrer, mas ele tinha certeza que Deus iria salvar os ninivitas. Ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Ele foi embora para Tarsis. Aí todos nós sabemos que houve aquela revolta no mar, e ele teve que ser jogado, e o peixe engoliu ele e jogou ele em terra para ele caminhar novamente para Nínive, e ali Deus salvou aquela humanidade. Deixa eu ler aqui. Sinto-me confortado a saber que Deus frequentemente oferece uma segunda chance. Quando Deus planejou convocar Nínive ao arrependimento, Deus chamou Jonas para juntar-se a ele nesta obra. Jonas obedeceu porque tinha um preconceito contra os pagãos inimigos. Ele preferia ver destruição da cidade. A desobediência a Deus é coisa muito séria. Jonas teve que experimentar um trauma de ser lançado a mar bravio e passar 3 dias no peixe de ventre de um grande peixe. Jonas confessou o seu erro e arrependeu-se
de sua desobediência, e então Deus lhe deu uma segunda chance. Nós temos aqui alguns exemplos que Deus também deu a segunda chance. Por exemplo, Moisés, ele cometeu um grande erro, ele passa lá um momento dele lá no deserto, e Deus agora sim trabalha com ele e deu uma nova chance para ele poder fazer aquilo que ele ordenou. Temos o caso de Abraão, né? Na sua caminhada do Egito, ele cometeu alguns erros, como por exemplo ir para o Egito, né? Ele teve sua fraqueza na fé e cometeu um erro, e onde até hoje o erro está bem visível ali no Oriente Médio. Temos aí o caso de Pedro, né? Que também teve seus erros. Saulo começou o serviço de Deus perseguindo os crentes, enfim. Então são essas coisas que Deus dá chance para nós reabilitarmos, de nós voltarmos novamente. Vamos lá? A desobediência custa caro. Vamos pular nossa página aqui, na página 164, e temos aqui o primeiro parágrafo, né? Deus está interessado em desenvolver o nosso caráter. Não esqueça disso. Todos nós fomos deformados com o mundo, fomos manchados com o mundo, e agora, para podermos atingir o propósito de Deus, para fazer a obra de Deus, é preciso que a gente, né, mude aquilo que foi deformado, que é o nosso caráter. Deus fez isso com vários homens na Bíblia, e hoje nós estamos melhor porque temos o Espírito Santo para poder nos ajudar a desenvolver, a melhorar e a curar nosso caráter. Então temos aqui alguns exemplos que eu quero também ler para você, e que pessoas que tiveram que não tiveram a segunda chance. Por exemplo, olha só, embora Deus nos perdoe e frequentemente nos dê uma segunda oportunidade, não se deve considerar a desobediência algo como sem misericórdia, sem importância. Algumas vezes Deus não concede uma segunda chance. Os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram desobedientes a oferecer incenso profano e ele os matou. Não teve chance ali, né? Levítico 19. A outra aqui, Moisés roubou a glória de Deus diante de todos os israelitas e feriu a rocha, dizendo: agora, ouve agora, rebelde, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Observe que o verbo está na primeira pessoa do plural, nós. Então quem era que era para fazer a obra? É Deus. E Moisés vai lá iradamente, deixou-se levar pela murmurações, pelas coisas vindas dos israelitas, e é esse o cuidado que temos que tomar como pastores, principalmente, né? Então nós temos que aprender essa lição, nós não dar muito ouvido a isso. E vimos ali chutando o balde e por consequência não entrou na terra prometida. Amém? Você já pode ler aqui algumas partes, por exemplo, vamos ler aqui no finalzinho da página 164, diz assim, a confirmação. Quando nós percebemos que Deus nos está chamando, geralmente queremos um sinal. O Senhor mostra-me que és tu que está chamando e obedecerei. Quando Moisés estava diante da sarça ardente, recebeu o convite para juntar-se a ele, e este diz que Moisés receberia um sinal que iria confirmar que está enviando. Então, você pede um sinal a Deus, né? Pede algo a Deus para te dizer: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai me dar de sinal. Só não estipula, porque a gente não tem uma linha de estipular. Se o Senhor fizer isso, eu vou. Não é assim que funciona. Não é barganhar, é pedir um sinal. Senhor, me dá um sinal para que é isso que o Senhor quer que eu faça. E eu faço isso muito. Eu peço um sinal a Deus. Senhor, eu peço um sinal. Se é isso que o Senhor quer que eu dou sequência a isso, se o Senhor quer que eu faça, continue nesse projeto assim assado. E aí a gente percebe e vê que realmente não éramos para poder fazer aquilo ali. Então, pede sinal a Deus. Vamos lá. Dia 3. Deus age por seu intermédio. Se você obedecer a Deus, Ele fará por seu intermédio tudo aquilo que estabeleceu como propósito para a sua vida. Quando Deus faz por meio de você algo que só Ele pode fazer, você o conhecerá mais intimamente. Se você não obedecer, perderá algumas coisas mais extraordinárias
extraordinárias experiências da sua vida. Quando Deus estabelece o seu propósito de fazer alguma coisa por seu intermédio, essa tarefa será tão grande quanto Ele mesmo. É por isso que Deus quer revelar-se a você e às pessoas que estão ao seu redor. E se você puder fazer a obra, se você fazer a obra com as suas próprias forças, as pessoas não conhecerão Deus. Mas se Deus atuar por seu intermédio, para fazer o que só Ele pode fazer, então as pessoas ao seu redor conhecerão Deus. Então vamos lá. Qual é o propósito aqui? É que as pessoas conheçam a Deus. Mas para que as pessoas conhecerem a Deus, é preciso que você deixe que Deus haja intermédio de você. Vamos parar com essa ideia de querer achar que você pode tudo. Não, não podemos nada. Eu coloquei aqui uma nota no livro, minha aqui, no versículo que você pode ler na sua Bíblia também aí, diz assim, olha, Lucas 9,62, diz assim, mas Jesus lhe replicou, dizendo, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Isso quer dizer o seguinte, ele nunca vai experimentar as experiências do reino de Deus. Nunca vai experimentar Deus na sua vida, porque ele não pode olhar para trás. Então você tem que entender o seguinte, o que você está fazendo, o que você vai fazer, é para que as pessoas conheçam Deus por seu intermédio. Você é o veículo para as pessoas conhecerem Deus. Então vamos prestar atenção nessa questão que é muito importante para nós. Vamos lá, Moisés obedeceu a Deus e Deus realizou. Bom, ponto. É isso aí. Nós temos aqui abaixo aqui algumas coisas, alguns padrões na vida de Moisés. Ó, Deus convidou Moisés a juntar-se a ele naquilo que estava fazendo para libertar o povo de Israel. Ele se juntou e Deus libertou. Deus disse a Moisés o que estava para fazer. Ele foi, fez e Deus realizou a obra. Moisés obedeceu, Deus realizou. Deus realizou o que estava nos seus propósitos, não o de Moisés nem o nosso. E por último, Moisés e aqueles que estavam ao seu redor vieram a conhecer a Deus de maneira mais clara e íntima. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Você está me perguntando. Para isso. É para que o povo de Israel visse o que Deus estava fazendo. Porque se fosse uma coisa simples, Moisés fosse lá e o Faraó liberasse o povo logo, e como é que faria isso? Tudo isso incitou a ira de Faraó. Tanto que até mesmo referente à perseguição que eles fizeram ao povo de Israel, que estavam ali em frente ao Mar Vermelho, foi uma prova disso, eles estavam revoltados, aquilo tudo revoltou o Faraó, fez com que ele fosse atrás deles e Deus fez mais uma outra coisa para poder mostrar o seu poder e para que todos pudessem conhecer verdadeiramente Deus. Nunca se esqueça, você é esse veículo para conhecer Deus. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão com vontade, né, para fazer tudo isso. Temos aqui vários exemplos, você pode ler aqui o capítulo 14, versículo 1 a 25 de Êxodo. Também capítulo 17 de Êxodo, capítulo 17, versículo 1 a 7. Você pode ler tudo sobre isso. Agora vamos ler aqui na página 167, alguma coisa que tudo começa quando nós obedecemos a Deus. Vamos lá. Quando Noé obedeceu, Deus preservou sua família e repovoou a terra. Quando Abraão obedeceu, Deus deu um filho e constituiu uma nação. Quando Davi obedeceu, Deus fez rei de Israel. Quando Elias obedeceu, Deus fez descer fogo do céu que consumiu o sacrifício. Temos aqui outro exemplo também, que os discípulos obedeceram e Deus realizou. Temos aqui no capítulo 10, versículo 1 até o 24. Você pode ler claramente lá o que aconteceu. Depois veio aí o relatório. Oh, Jesus, mestre, os demônios nos submeteram. Aí Jesus olha para o céu. Pai, obrigado porque revelou isso também aos pequeninos. Então é isso aí. As coisas são importantíssimas, né? Vamos lá. Agora vamos ler aqui ainda na página 168, né? Bem no início, só. Se você for obediente, Deus fará
coisas maravilhosas por seu intermédio. Você precisará ter muito cuidado para que o seu testemunho sobre o que Deus há de fazer venha dar glória somente a Ele. O orgulho pode levá-lo a querer contar a sua experiência só porque isso faz de você se sentir uma pessoa especial. Não sobre nada disso. Isso será uma questão com uma tensão contínua. Ao declarar os feitos maravilhosos do Senhor, você tem que evitar sentimento de orgulho. Aí tem aqui 1 Coríntios 1:31 que diz: aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Amém? Olha lá. Amém. Vamos lá, página... aí na página 168, o título, dia 4. Você conhece Deus? É sempre essa pergunta que vai ser feita. Você conhece Deus verdadeiramente? Você sabe quem é Deus? Eu quero dizer para você que a prática, ela é uma forma de dizer se você conhece Deus ou não. Né? A gente pode conviver, você vai conviver comigo, eu vou conviver com você, a gente vai ver quem conhece Deus mais. Aí você vê aquelas pessoas falando, porque Deus usou a pessoa extraordinariamente. Não é porque ele tem uma intimidade, quando ele conhece Deus. Eu tenho vários problemas com pessoas que não conhecem Deus e no meio às adversidades, elas tendem a olhar mais para as circunstâncias do que para o poder de Deus. É um problema sério. Deus revela o seu povo por meio do que ele faz. Quando Deus atua em intermédio de você para atingir os propósitos dele, você o conhece pela experiência própria. Você conhece Deus tanto também quanto ele atende a necessidade sua. Temos aí um caso, eu até coloquei aqui para não esquecer, o testemunho de Lázaro sobre a ressurreição dele. Lázaro, Maria e Marta eram amiguíssimos de Jesus. Porém, faltava algo ainda, eu creio, na percepção de Jesus, na mente de Jesus, algo a mais para eles pudessem conhecê-lo mais profundamente. Porque ser amigo de Deus, amigo de Jesus é uma coisa, ser uma pessoa, ter um conhecimento profundo de Jesus é outra coisa. E assim é a coisa, ser amigo de Jesus você não vai sair da igreja. Ser amigo de Jesus você não vai deixar que ninguém tire a sua fé. Agora você tem uma profundidade maior de conhecimento dele, vai te levar a um nível bem mais profundo que vai fazer com que você veja além de uma amizade o extraordinário, o sobrenatural. Era isso que ainda não acontecia na vida naquela família. Lázaro ficou doente, como nós sabemos, a doença foi grave, que o levou ao óbito, e esse óbito, depois de 4 dias morto, Jesus aparece em Betânia. E ali mostra o seu poder para Maria, Marta. E disse para Maria, olha, eu não falei para vocês que vocês, se crerem, vocês verão agora Deus. Chegou o momento de vocês agora, Maria. Marta, chegou o momento de vocês verem a minha glória sobre a vida de vocês. Amém? Página 169, nós vamos falar aqui sobre os nomes de Deus, a apresentação de Deus. Jesus, ele apresentou aqui 7, mas tem 9. Né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E temos tem um acréscimo aqui, eu sou o alfa e o ômega, o alfa e o ômega, e eu sou a resplandecente estrela da manhã. Os nomes de Deus na Bíblia eram muito importantes. Né? Os nomes de Deus se davam quando Deus ia se revelar ao seu povo, de acordo com as circunstâncias que estavam ali acontecendo. Deus se revelava. Né? No caso de Abraão, Deus proverá. Né? Então, e outros mais casos na Bíblia, vemos ali, né, Deus se revelando a sua vida. Né? Quando alguém estava doente, Deus se revela com Deus, com Yahvé Rafá, que é Deus cura. Né? Então, essas revelações são muito importantes. E Deus quer nos revelar hoje, intermédio do teu Espírito Santo. Hoje, Ele nos dá o seu Espírito Santo para se revelar a nós. Deus
toma esses títulos quando ele quer ter uma ligação com o povo. E hoje, e isso no Velho Testamento, hoje, Deus se relaciona de uma forma diferente. Relaciona os intermédios do seu Espírito Santo na nossa vida. Uma revelação mais ampla, mais clara, mais objetiva. E nós precisamos sempre estar ligado, né? Quando ele falava eu sou lá, essa palavra eu sou, com o nome eu sou, existe uma tal altura, uma distância, uma largura, uma profundidade, um comprimento que excede todo entendimento humano. Então, quando ele chegou para Israel e mandou Moisés falar que eu sou, que eu estou aqui como aquele que não está dentro do limite humano. Ele está além do limite daquele que o homem possa pensar. Bom, para terminar, hoje eu quero trazer algumas perguntas e respostas para você de forma rápida, mas você pode ler isso na sua apostila. Eu só quero somente acrescentar, comentar algumas coisas com você, ok? Mas eu não vou ler, eu só vou fazer a pergunta e vamos comentar sobre a pergunta, ok? E você vai ler na sua própria apostila. Lembrando que os questionários, eles vão vir, né, dentro da apostila. E algumas coisas que eu falo aqui fora da apostila, para se você prestou atenção mesmo no que eu falei. Vamos lá, pergunta. A primeira pergunta é interessante. Vamos lá, são 5 perguntas extraordinárias. Inclusive, nós vamos trazer uma mensagem, uma pregação sobre isso aqui daqui a uns dias. Isso vai no ministério, vai para o canal do Ministério Opa. Primeira pergunta. Por que, segundo me parece, Deus está trabalhando tão lentamente em minha vida? Às vezes as pessoas eles fazem esses análises meio louco e às vezes compreensível dentro da mentalidade humana, porque a gente quer logo atingir o propósito de Deus na nossa vida. Existe também dentro de nós essa ânsia, essa vontade, esse anseio. Isso faz parte até mesmo do que Deus nos criou, foi para isso, para podermos viver em função da sua glória, em função do seu propósito. E às vezes a gente fica ansioso, porque não faz logo? É porque tudo tem o seu tempo, né? Como eu falei, eu sempre ensino que Cosmo e Kairos, ou Cronos e Cronos, vamos dizer logo, Cronos e Kairos. Cronos é 24 horas, é o nosso tempo, onde a gente vai ter que nos limitar a ele. Deu meia-noite, bom, agora vamos partir para outro dia, né? Até chegar no dia seguinte. E temos ali aquele horário, 8 horas de serviço, tem que sair 5 horas da tarde do serviço, e, né, eles têm que estar às 7 horas da manhã no serviço. Então é assim, tudo limitado. O Kairos é ilimitado, é o tempo que Deus estabelece para a gente, para fazermos a sua obra. Temos que tomar cuidado com isso, porque muitas pessoas se precipitam, tomam à frente de Deus. Nós temos aqui casos na Bíblia interessantes, né, que vejo que não era necessário fazer isso, né? E temos aqui algumas perguntas que precisam ser feitas. Eu queria ler ela para vocês, pelo menos, né, na página 179. É para perguntar a você mesma, né? Pergunta a você mesmo. Será que estou respondendo tudo que Deus me levou a fazer? Você está respondendo a Deus tudo que Ele te falou para fazer? É muito interessante você pensar sobre isso. Será que tem obedecido a tudo que já sei ser a vontade de Deus? Não precisa você buscar a vontade de Deus. O que você vê no meio? Isso que você faz hoje é da vontade de Deus? Então faça. Obedeça a Deus. Para com essa ideia de querer achar que tem que ter mais. Eu vou esperar mais, Não espere nada. Faça o que você tem que fazer hoje. Outra. Será que realmente creio que Ele me ama e fará sempre o que é certo e melhor para a minha vida? Poxa, duvidar disso aqui já é um problema, né? Então, agora, crer, se você crer que Deus te ama, sabe que Deus sabe o que está fazendo na sua vida. No Salmo 103, parece que no versículo 13, fala que o Senhor conhece a nossa estrutura e nos lembra que somos pó. A última. Será que estou esperando pacientemente pelo tempo de Deus e nesse meio tempo estou obedecendo aquilo que já sei ser a vontade de Deus? Então, aquele negócio, não precisa você esperar o extraordinário acontecer. Faça o que você tem em mãos hoje. Obedeça a Deus. Somente isso só. Vamos lá? Segunda pergunta. Por que Deus não me dá uma grande responsabilidade? Esta pergunta, infelizmente, tem sido hoje muito feita entre nós cristãos, nós
nós da igreja, que somos membros e colaboradores de igrejas. Por que Deus não me dá responsabilidade grande? Porque ainda não é possível fazer isso. Nós temos um limite. O conhecimento que eu tenho hoje, eu não posso, de maneira alguma, pegar coisas grandes a qual eu não vou dar conta para elas de forma imediata. Então Deus ele vem a nos ensinar a cada dia a valorizar determinadas coisas, a priorizar determinadas coisas, viver de acordo com o que nós temos, porque se nós valorizamos o que nós temos hoje, se nós priorizamos o que nós temos hoje, o que fazemos hoje, aí ele vai sempre nos dando coisas grandes, até a gente alcançar o que ele nos prometeu para nos dar, ok? Preste atenção nisso aí, hein? Que é muito importante. Por exemplo, nós temos aí algumas coisas que, por exemplo, aqui no livro, eu posso ler que, olha, Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu nunca te negarei, eu vou contigo, seja na prisão onde fosse. Pedro, você antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. É o que acontece hoje, as pessoas são muito, entram num caminho pretensioso e a consequência é o erro. E vai mostrar que nós ainda não somos capazes de fazer aquilo. Pedro não foi capaz. Jesus mostrou para ele, Deus tem mostrado também para a gente também. Vamos lá, pergunta número 3. Quando obedeço e as portas se fecham, o que isso significa? Bom, é outra questão que nós temos que também entender. Nem tudo que você acha que é portas abertas, que são portas evangelísticas, que são portas de Deus, que elas vão ter que estar abertas. Algumas delas, existem 2 formas aí. A primeira forma ela se fecha porque não medo de abrir ainda para você. Né? Deus talvez ele quer que você passe por essa porta, mas você não está preparado ainda para poder entrar, né? E você não vai valorizar, você não vai priorizar quando estiver lá dentro. Lembra que nós falamos sobre isso? E a outra é que Deus tem coisa melhor. Deus tem outra coisa melhor para poder te dar. E pessoas que estão precisando muito mais do que você está achando que é aqui. Temos aqui um caso da Bíblia. Você pode ler aí com calma depois. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 10. Quando Paulo, a promessa de Deus para Paulo é que alcançar os gentios. Só que Paulo tentou por 2 vezes fazer a obra. E por 2 vezes o Espírito Santo o impediu. Não permitiu ele seguir. O que fez Paulo? Entendeu que Deus queria que ele quer outra coisa para ele. Então, que ele, numa visão, ele vê que do outro lado da Macedônia, né, precisamente Filipos, né, tinha ali um lugar para ele realizar a obra de Deus. E ele vai para lá, e nós todos já conhecemos a história que a qual sucedeu lá. Então, agora, quando as coisas, aqui na página 172 diz, ó, quando as coisas parecem não dar certo, ó, quando as coisas parecem não dar certo depois de você ter dado um passo de obediência, primeiramente, esclareça o que Deus disse e identifique o que pode ter sido suas adições ao que Deus disse. Vamos analisar o que Paulo fez. Paulo tentou 2 vezes, não foi impedido pelo Espírito Santo. Então ele começou agora a pedir esclarecimento a Deus e identificar o que pode ser suas próprias adições, podia ser a sua própria vontade, né? Porque ele foi pregar o Evangelho, ele foi impedido 2 vezes de pregar o Evangelho, mas não era lá que Deus queria que ficasse, né? Segundo, mantenha no devido lugar o que Deus disse, isto é, faz igual Paulo, não saia do lugar mais, até que Deus fale com você, até que Deus esclareça para você o que tem que ser feito. Terceiro, deixe que Deus mesmo resolva a questão dos detalhes, não se preocupa com o que vai ser. Pessoas querem fazer a obra de Deus, mas estão preocupadas como é que vai ser, aonde vão dormir, aonde vão ficar, se vai ter isso, se vai ter aquilo. Não se preocupa, deixa Deus cuidar disso. Faça o que você sabe fazer, não invente moda. Oh meu Deus, tem pessoas inventando moda aí. Não invente moda. Espere no Senhor até que Ele diga o que você deve fazer em seguida. Então,
Sempre entenda que Deus é quem inicia a sua obra em relação a você e é o mesmo que garante também que vai completar na sua vida. Ok? Vamos lá. Finalizando ainda essa pergunta número 3, aqui no finalzinho aqui, disse, a chave, qual é a chave? É o seu relacionamento com Deus. Nunca se esqueça disso. A chave disso tudo. Para você conhecer isso, como Paulo foi. Qual foi a chave de Paulo encontrar a saída para empregar os gentios? Foi porque ele se relacionava com Deus. Esse relacionamento levou ele a ter aquela visão. E a visão, ele foi lá e pregou o Evangelho de Filipos e almas foram feitas, libertações houve naquele lugar. Quarta pergunta. Como posso saber se a palavra de Deus vem de Deus, dos meus desejos egoístas ou de Satanás? Bom, existe um problema muito sério hoje entre as igrejas, que as pessoas dão mais importância do que Satanás fala, ou que faz, e esquece de Deus. Irmãos, está aqui dentro do nosso livro, você pode ler depois, e eu quero explicar para você o seguinte, olha só, quando você se foca em Deus, quando você fica preso ao conhecimento de Deus, muitas coisas vão realizar boa na sua vida. Bom, você leu, estudou sobre Deus, aquilo não provém de Deus, é só deixar e não fazer. Não tem que ficar ouvindo que se é Satanás, se é de Deus, se é de homem. Não, é de Deus. Não é de Deus, então deixa para lá. Faz o que Jesus fez lá no deserto. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Não, está escrito. Né? Eu não vou fazer isso porque está escrito. Só de pão virá homem. Então Jesus focou na palavra. Não só de pão virá homem, mas de outra palavra que pode vir da boca de Deus. Depois veio outras tentações e ele falava a mesma coisa. Usando a palavra de Deus para refutar. E é isso que precisamos fazer hoje. Ficar aí pensando o que Satanás é, o que decide fazer. Né? Fico mais focado nas batalhas espirituais. Hoje nas batalhas espirituais fico mais focado no que Satanás faz. Não esqueça o que Satanás faz. É só obedecer a Deus. É só ficar firmado naquilo que Deus nos estabeleceu. Depois isso acabou, meu irmão. Prossegue a vida. O que está faltando hoje é isso. Jesus nunca discutiu com Satanás. Esses dias atrás eu fui expulsar, aconteceu lá um trabalho que eu fui fazendo na casa de uma irmã, os demônios caiu lá, a irmã caiu, começou a querer falar, eu mandei calar a boca na mesma hora. Em nome de Jesus, cala-te. Eu não quero te ouvir. E em nome de Jesus Cristo, agora, pela autoridade de Deus, eu te expulso e saia em nome de Jesus. Pronto, acabou, a irmã está liberta até hoje. É isso aí. Ok? Vamos lá. Última pergunta. Deus tem um plano para a minha vida para sempre? Ô, meu irmão, o plano de Deus para você é para relacionamento. Se você viver em relacionamento com Deus, você nunca vai fazer essa pergunta mais. Tudo que Deus quer é se relacionar com você. O plano de Deus, eles são irrefutáveis, eles são irrevogáveis. Agora, você vai descobrir isso só quando você se focar em Deus e nele. Como? Se relacionando com Ele. Então faça isso, ok? Deus te abençoe. Em breve estaremos trazendo uma mensagem mais focada nisso aí, mas estaremos com mais tempo falando sobre isso. Mas você pode ler na sua apostila aí, tá ok? Bom, amados irmãos, se quiser nos contactar, já sabe meu número de meu WhatsApp, já sabe tá aí o meu Instagram aí, tá? Eu coloco agora o meu Instagram agora para você. A gente já coloca também justamente logo após o meu WhatsApp. Você entre em contato com a gente e estaremos aí para podermos conversar pessoalmente e quem sabe eu poder pregar na tua igreja, ensinar a palavra, trazer estudos na nossa igreja e quem sabe aí trazer um seminário bom para a sua igreja. Eu tenho um colega amigo meu que tem um seminário maravilhoso e eu posso te ajudar também levar esse seminário para a sua igreja também, ok? Deus te abençoe. Até a próxima aula, é a 10ª. Eita, tá quase terminando. Conhecendo Deus, faça a sua vontade, experiências com Deus. Amém.